O título da live de hoje é Como descobrir seus valores e criar uma vida de realização em torno deles, né? Usar seus valores para criar uma vida de realização e dentro de uma vida de realização, claro, também está implícito uma carreira de realização, porque eu acho que é tudo uma coisa só, né? Não faz sentido. Uma carreira faz parte da vida naturalmente. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de muita coisa. A gente vai falar de o que são os valores, a gente vai falar o que está por trás dos valores. É importante a gente entender isso. Quais as vantagens de ter os valores claros. Depois, por que faz sentido essa história toda de ter os valores como base da nossa vida. Depois, como usar seus valores para ter realização. E depois, como descobrir seus valores. Então, bem no finalzinho da live, não percam, porque eu vou falar como que exercício que a gente pode fazer para descobrir quais são os nossos valores. Mas vamos lá, vamos começar aos poucos então. Então vamos lá, o que exatamente são os valores? Né? O que são os valores? Então é igual aquela chamada do Globo Repórter, né? O que é, onde vivem, o que comem, qual que é a história que está por trás dos valores? Então, os valores, eles são nada mais do que palavras, né? Então, quando a pessoa fala assim, um dos meus valores é paz interior. Então, é uma expressão, uma palavra. Só que, claro, tudo é palavra porque a gente usa a palavra para falar de tudo, a gente usa a palavra para se comunicar. Mas, muito mais do que simplesmente uma palavra, é uma palavra que tem um significado, uma palavra que carrega uma importância especial. Ela resume um conceito de alguma coisa que para você é muito importante. Então, isso é a definição de valores. Então, quais são alguns exemplos de valores que a gente tem? Então, por exemplo, família pode ser um valor, humor pode ser um valor, intimidade pode ser um valor, aventura, produtividade, beleza, natureza, socialização com outras pessoas, paz interior, respeito, humildade, liberdade, tudo isso são valores. Né? Então, são valores que carregam um significado muito, muito importante e a gente vai falar por que eles são importantes e como que é a dinâmica disso tudo, até como descobrir os valores. Então vamos lá, por que os valores eles são importantes na vida da gente? Eu acho que os valores eles são importantes na vida da gente porque os valores eles determinam o que é a felicidade pra gente. Então, pra mim, só isso daí já é o bastante pra eu me convencer de que eu tenho que buscar descobrir, tenho que buscar a clareza sobre os meus valores. Por quê? Porque a felicidade para cada pessoa ela vai ser nada mais do que determinada pelos valores que ela tem. Então, o momento que ela tiver a vida dela toda alinhada com seus valores, ela vai ser uma pessoa feliz, naturalmente. Então, qual que é o grande lance aqui? A felicidade, ela é diferente para cada pessoa. Então, naturalmente, os valores eles vão ser diferentes para cada pessoa. Então, se você fizer uma lista dos seus 10 principais valores, por exemplo, você vai ter uma lista que é só sua. Né? E se você tiver uma lista dos seus 20 principais valores, melhor ainda. Então eu vejo o valor como se fosse uma lista de valores sua, como se fosse quase que um DNA. O DNA da sua felicidade, olha só. Por quê? Porque nessa lista é um conjunto de informações que significam, que sintetizam quem você é. Né? Então, por exemplo, se você fizer todo esse trabalho que eu sempre falo aqui de autoconhecimento para descobrir os seus 10 principais valores, vamos falar, e você tiver essa lista ela vai ser diferente para cada pessoa. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem interesses diferentes, cada pessoa tem uma história diferente. Para cada pessoa as coisas têm diferentes importâncias. E o ato de você descobrir exatamente quais são essas coisas, o quão importantes elas são, é o trabalho de descobrir os seus valores. Então, eu acho que as pessoas têm valores diferentes, mas ao mesmo tempo elas também têm valores comuns. Então, as pessoas elas se identificam, por exemplo, com pessoas, elas se conectam
com pessoas que têm valores parecidos com os valores delas, né? Então, as pessoas elas ao mesmo tempo que elas são totalmente únicas, os valores são muito particular, ao mesmo tempo elas têm valores que conectam, valores em comum que fazem elas se conectarem entre elas, né? Então, qual que é o efeito disso? O efeito disso é que os valores eles conseguem traduzir a essência da pessoa, né? E por mais que você tenha valores em comum com outra pessoa, aquilo ali vai te ajudar a se conectar, mas os valores eles podem variar muito, por exemplo, na ordem de prioridade que você coloca os seus valores, né? Ou até um valor comparado com outro, qual que entra na frente, qual que entra atrás, como que eles se organizam, né? O nível de alinhamento seu com seus valores. Então isso faz toda a diversidade das pessoas. Todas as pessoas são diferentes. Embora elas sejam únicas, elas têm valores em comum ao mesmo tempo. Então, outro motivo pelo qual os valores são importantes. Se você quer, então, já que os valores eles sintetizam a sua essência, se você quer ser feliz, o que você precisa para você entrar em contato com a sua essência, para você alinhar com realmente quem você é, no seu eu mais autêntico, os seus valores eles vão te mostrar o caminho para essa felicidade. Eles vão te mostrar o caminho para você se encontrar na vida. Porque se os valores são a sua essência, à medida que você consegue alinhar a sua vida com seus valores, esse é o caminho da felicidade. Então, os valores eles têm a capacidade de te mostrar para onde você quer ir na vida, né? Para onde faz sentido você ir na vida. Então, por isso que os valores são importantes. Eles se comportam como um mapa da sua vida. E quanto mais você conhece o mapa, mais você sabe para onde faz sentido ir, né? E o mapa ele vai te mostrar a direção que faz mais sentido para você. Então, quando a gente fala de felicidade, muita gente tem muita dúvida, é um pouco confuso esse assunto de felicidade, porque as pessoas falam assim, eu busco o que me faz feliz. E elas têm uma busca meio romântica pela felicidade, uma coisa meio solta, uma coisa meio que talvez até superficial, porque eu vejo que existe muita confusão no mundo de hoje entre uma busca profunda e entre uma busca de simplesmente satisfazer desejos. Então o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, a hora que eu tiver isso aqui eu vou ser feliz. Aí ela vai lá, trabalha, junta dinheiro, tal, se esforça e tal, vai lá e consegue comprar alguma coisa. Aí depois que ela compra, esse objetivo dela migra para outra coisa. Então aí ela vira e fala assim, não, a hora que isso acontecer eu vou ser feliz. Então aí ela vai lá, tem todo o trabalho e tal, vai lá, trabalha, faz hora extra, ganha salário e tal, vai lá e compra. E faz alguma outra coisa, atinge algum outro resultado. E aí isso acaba se tornando, no meu ponto de vista, uma coisa muito mais de satisfazer desejos do que efetivamente ser feliz, ter uma felicidade de verdade. Por quê? Porque a questão da felicidade de verdade, ela é uma questão muito mais profunda do que simplesmente comprar uma coisa aqui, conquistar um objetivo aqui, outro objetivo ali. Então, muitas vezes a gente tem esses objetivos que ficam pingando de uma coisa para outra e a gente nunca faz o trabalho profundo mesmo, que é de buscar essa felicidade que está muito, muito ancorada lá na essência de quem a gente é. E isso a gente consegue fazer através dos valores, por isso que estou falando de valores aqui hoje. Qual que é outra razão pela qual os valores são importantes? Então os valores eles estão muito conectados com, como eu disse, com a essência de quem a gente é, ou seja, o nosso eu autêntico. Como que funciona essa história do eu autêntico? A nossa essência, ela existe a gente conhecendo ou não os nossos valores. Então a gente tem uma essência, né? Então, por exemplo, você, igual quando você vai na loja de perfume, aí a mulher lá, a atendente, ela coloca o perfume no papel e fala assim, vê se você gosta. Você cheirando o perfume, você sabe se você gosta ou se você não gosta. Mas você não sabe tudo que tá ali dentro. Mas a sua reação
é uma reação de gostar ou não gostar. Você não precisa saber o que está ali dentro. Então, embora você não saiba, aquilo ali é uma coisa que te agrada ou não te agrada. Eu vejo os valores dessa mesma forma. Igual por exemplo, um enólogo, né, que é aqueles especialistas em vinho, que faz degustação de vinho e sabe distinguir tudo que tá dentro do vinho. Então, por exemplo, eu não entendo de vinho, se eu tomar um gole de vinho, eu vou falar, ó, esse vinho ele é muito forte ou ele é muito suave, eu gostei ou não gostei. O máximo que eu vou conseguir falar vai ser isso. Mas um enólogo, ele vai saber, primeiro, se ele gostou, se ele não gostou, e ele vai saber por que ele gostou e por que ele não gostou. Ele vai entender tudo que está ali dentro e ele vai saber falar, ó, isso daqui tem notas disso, tem um aroma de rosas, tem um tom amadeirado, tem tons de carvalho e uma série de coisas. Ele vai conseguir descrever tudo aquilo e aí ele vai saber tomar muito melhor uma decisão, se aquilo serve para ele, se aquele vinho é o vinho que ele vai querer. Ele vai saber com que aquilo harmoniza ou deixa de harmonizar, né? Então os valores eles funcionam mais ou menos assim. Eles são uma coisa, uma essência que está ali dentro que você sabendo ou você não sabendo, elas continuam ali dentro de toda forma. As suas decisões elas vão ser tomadas com base naquilo, você sabendo ou não, né? Então eles funcionam mais ou menos até como eles dão corda. Se você for aqueles carrinhos de dar corda, eles são essa corda que está lá dentro. Então, seu impulso, a sua motivação para fazer para realizar os seus projetos, para fazer as coisas que você quer fazer, elas vêm dos seus valores, porque a sua essência está resumida nos seus valores, né? Então, a sua motivação ela vem dos seus valores, as suas emoções estão muito conectadas com seus valores, a sua forma de pensar está conectada com seus valores, o seu intelecto, as suas ideias, isso tudo está muito conectado. A sua mentalidade de vida, né, a sua perspectiva de olhar para a vida, isso tudo está muito conectado com os valores que você tem, né? Então vamos lá, o que acontece quando a gente está agindo alinhado com os nossos valores na nossa vida? Quando a gente está alinhado com os nossos valores, é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente vive uma vida alinhada com os nossos valores, sabe quando você está fazendo alguma coisa e o tempo passa muito rápido? Você faz uma coisa que outras pessoas acham difícil e você acaba fazendo de uma forma mais fácil, sem nem perceber que o tempo passou. Isso quer dizer que você está operando com base nos seus valores quando isso acontece com você. Porque os valores, quando você está ancorado, você está alinhado com eles, com essa base, você tem essa base sólida e você está bem em linha com eles, você opera no estado de flow muito mais facilmente. O que é o estado de flow? É aquele estado onde você consegue ter altos resultados sem muito esforço. Você está num estado onde você consegue fazer coisas difíceis porque você tem uma habilidade grande, mas você não tem grandes dificuldades. É um estado de fluxo onde as coisas acontecem e você consegue ter uma performance muito boa sem grande esforço. Então, quando você está alinhando seus valores, isso acontece. Você tem aquela sensação de curtir a vida, de estar aproveitando o momento. Você tem aquela sensação de aproveitar, de estar fazendo uma coisa legal, uma coisa que faz sentido para você, sem muita dificuldade. Então, esse sentimento ele não é muito frequente, né, na nossa sociedade. A gente trabalhando no dia a dia, raramente as pessoas, muito poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar numa coisa onde elas estão sentindo isso o tempo inteiro. Então, quanto mais pessoas estiverem trabalhando alinhadas com seus valores, mais elas vão sentir isso. Então, por isso que eu acho que é importante a gente construir uma vida, construir uma carreira alinhado com o nosso propósito, alinhado com os nossos valores. E aí a gente vai falar como que os propósitos e os valores eles se conectam. Então, para mim, essa vida faz muito mais sentido. Que mais? Outra grande vantagem que a gente tem quando a gente está agindo alinhado nos nossos valores. As decisões mais difíceis, elas ficam mais fáceis de serem tomadas. Como assim? Como que isso funciona? Imagina que, por exemplo, você é uma pessoa que sofre para tomar determinadas decisões. Então, por exemplo, você está num relacionamento,
Aí você está na dúvida se você fica nesse relacionamento ou se você sai desse relacionamento. Você não sabe se é melhor você ficar solteira ou se é melhor você continuar nesse relacionamento, porque você tem um embate interior, que é um cabo de guerra, e vai e volta e tal, e você não sabe o que você faz. Outra situação que você pode ter dificuldade de tomar decisão. Você tem uma ideia de começar um negócio, de empreender, de fazer alguma coisa diferente, de sair do seu emprego, e você não sabe se você fica no seu emprego ou se você sai do seu emprego. Então você fica naquele dilema, mas se eu sair isso vai ser bom, se eu ficar isso vai ser bom, se eu for para esse lado vai ser mais assim, mais assado, eu não sei o que eu escolho, né? Outra coisa, tenho um emprego lá, estou lá no meu emprego e aí tem uma oportunidade de uma promoção numa área X. Sair da minha posição atual e ir para uma outra área, mas eu vou ser promovido. Então, ou seja, eu tenho uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, de trocar de área para ser promovido, ou então eu posso ficar onde eu estou e não ser promovido, continuar no meu trabalho. Então, um outro exemplo, você vai viajar. Então, você vai viajar, você está fazendo seus planos. Você não sabe se você vai fazer um mochilão na Europa ou se você vai viajar pela Ásia durante 3 meses. Então, todas essas decisões, se você tiver os valores claros, elas ficam muito mais fáceis de serem tomadas. Por quê? Porque a sua essência ela vai estar refletida nos seus valores. Então, se você souber o que é mais importante para você, você vai olhar para aquilo e você vai conseguir tomar decisões de forma mais fácil, de forma muito mais fácil. Então, conectando com esse tema da live de hoje, como usar seus valores para construir, uma das coisas que a gente vai falar, né? Como usar seus valores para construir uma vida de realização, uma carreira de realização. Tudo que é muito importante para a gente quer dizer que são as nossas prioridades na vida, certo? Então, se são as nossas prioridades, por que não usar essa régua para tomar as decisões? Eu acho que isso faz muito mais sentido. Então você pode pegar qualquer decisão dessa que você tem dificuldade de tomar. Se você pega a decisão de um lado numa mão e você tem seus valores na outra, você sabe, essa decisão ela implica mais disso, menos disso. Esses dois issos que eu falei, um e outro, provavelmente algum deles é um valor seu. Se um for um valor e o outro nem for, a resposta tá pronta. Você já sabe que você tem que escolher essa decisão, porque isso é um valor seu. Se os dois forem valores seus, você tem que ter uma clareza de saber qual que é mais importante para você. Então, isso também vai te dar a resposta. Então, conhecer os seus valores por si só também não resolve 100% do problema. Porque depois que você tem os valores claros, você precisa ranquear seus valores para você saber, isso vem primeiro, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso. Então, se você tiver essa clareza na sua vida, as suas decisões vão ficar muito mais fáceis de serem tomadas, né? Então, e aí, muitas vezes, mesmo que você saiba disso, ainda tem um problema que você vai ter lá na frente, que eu já estou te falando aqui agora. Por mais que você saiba isso, você tenha seus valores e você tenha a lista na ordem de prioridade para você, aí você vai cair num outro problema, que você vai precisar ser íntegro com seus valores. Então, muitas vezes, você já viu uma pessoa falar assim, eu sei qual é a decisão certa, mas eu não sei se eu tomo essa decisão. A pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz o que ela sabe que ela tem que fazer. Então, isso é um outro problema. Isso daí é um problema que vem lá na frente, né? São outros 500. Mas isso é parte do processo também. Acho que a primeira coisa é você ter os valores claros, você ter uma clareza de quem você é, qual que é a sua essência, quais são os seus valores na lista de prioridade, para depois você fazer o que você tiver que fazer para você ser uma pessoa íntegra com você mesmo. Porque não adianta você ser uma pessoa extremamente que se conhece extremamente internamente, ou seja, você fez um trabalho de autoconhecimento muito grande, você pesquisou, você fez muita introspecção, meditou, fez um tanto de coisa, e na hora de sentar para fazer, você não faz. Né? De sentar para fazer, você fala, não, depois eu faço, não, isso daqui você bota na parede, é muito bonito saber quais são os meus valores,
mas na hora que você precisa agir conforme seus valores, o que você faz? Né? Então isso daí também é muito importante, você precisa ser íntegro com você mesmo. Não adianta saber quem você é e na hora de agir você não agir com integridade, então não adianta nada, você fez todo o trabalho à toa. Então esse é um ponto para ficar atento também nessa história toda. Outra razão que eu tô falando aqui de valores é o seguinte: nessa história toda de criar uma vida de realização, uma carreira de realização, você precisa criar uma vida que esteja embasada nas suas paixões, embasada no que faz sentido para você, embasada no seu propósito. Então, como que o propósito ele se relaciona com essa história toda dos valores? O propósito ele é a coisa mais importante que você tem para fazer na vida. E se você tiver uma lista dos seus 10 principais valores, vão ser as 10 coisas que para você são mais importantes na vida. Então, é meio que simples até. O seu propósito, necessariamente, ele precisa estar no topo da sua lista. Então, uma maneira de você saber se uma coisa está alinhada com você ou não, se você souber os seus 10 principais valores e você souber o seu propósito ele precisa ter a ver, pelo menos por alto, com os seus 3 principais valores. Porque se você está vivendo uma vida onde você precisa fazer alguma coisa que é importante, que faz sentido, que está alinhado com quem você é, que é o seu propósito, isso precisa estar alinhado com o que é mais importante para você, que são os seus valores. Então, isso não é uma resposta definitiva, porque isso isso é uma regra para te dar o norte. Então, o propósito, ele necessariamente ele vai estar ali dos valores 1, 2, 3 da sua lista, mas logicamente depois esse trabalho ele pode ir muito mais fundo, pode ser muito mais organizado para a gente ter uma clareza a ponto de escrever, inclusive, qual que é o seu propósito e tudo mais, igual eu fiz quando eu lancei meu curso lá, tem umas 2 semanas, agora está até fechado para inscrição. Mas o trabalho que eu proponho lá é justamente esse, você conseguir fazer esse aprofundamento lá na frente até você ter uma clareza no nível de você escrever o que é e saber exatamente com quais valores que aquilo está relacionado e tudo mais. Outra razão pela qual é muito importante você conhecer os seus valores, para a questão de definição de metas. Então, quando você tem seus valores claros na sua vida, é muito mais fácil você definir quais as metas você deveria estar buscando. Né? Isso daí é muito interessante porque isso pode até ganhar tempo na sua vida. E tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Né? Talvez o bem mais precioso que a gente tem é nosso tempo. É a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. Né? Então, por exemplo, se você tem uma série, normalmente no final de ano a gente faz uma lista de metas, né? A gente sempre fala no ano novo, aí todo mundo vira o rei da produtividade, né? Tem uma lista gigante de metas, que o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, faz aquela lista gigantesca. Mas olha só, se você pegar essa lista e você cruzar essa lista com seus valores, quais dessas coisas que você está colocando para fazer realmente são importantes? Porque se elas não estão alinhadas com seus valores, você pode cortar. Você pode cortar tudo que não estiver alinhado, você pode cortar, porque quer dizer que não faz sentido para você. Você provavelmente está fazendo isso por outras motivações que não são suas de verdade. São motivações que te falaram, que te convenceram, que te programaram até talvez, né? A sociedade tem muito disso, né? Tem esse filme aí no Netflix, todo mundo falando, como que as mídias sociais influenciam a gente, né? Como que a gente é programado, mesmo sem saber, a tomar determinadas decisões, a preferir determinadas coisas, né? Então, se você tem uma lista gigantesca, pode ser talvez que no momento que você cruze a sua lista de metas gigante que você tem com a sua lista de valores, você corte 90% das suas metas. Porque você vai descobrir que, na verdade, elas não são tão importantes assim. E isso vai ser ótimo, porque isso vai te dar mais tempo, vai te dar mais eficiência na sua jornada de utilização, vai te dar mais produtividade e vai aumentar o seu potencial de ter mais realização, de ser mais feliz na vida, porque você vai estar fazendo coisas que realmente estão alinhadas com você, ao invés de ficar fazendo uma série de coisas que nem são tão importantes assim, mas você tem uma listinha lá e aquilo fica tirando seu tempo, fica gastando sua energia. Né? Então você ganha muito mais eficiência na vida.
E por que eu acho que tudo isso que eu estou falando aqui faz sentido? Porque um dos segredos para a gente ser mais feliz na vida é fazer mais coisas que estão alinhadas com a gente. Fazer mais do que faz a gente feliz e menos das coisas que não tem muito a ver, né? E isso daí é até simples, mas não é fácil. Muita gente não faz isso. Por quê? Porque as pessoas elas não têm essa clareza. Muito poucas pessoas têm essa clareza de saber quais são os seus valores, o que te faz feliz, o que é realmente importante, o que é realmente relevante para você, a ponto de ter essa clareza de pegar tudo que não interessa e começar a descartar e ter essa eficiência, ter essa produtividade, ter essa proatividade de buscar alinhar a sua vida com seus valores. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm isso tudo de uma forma muito genérica, elas enxergam a felicidade de uma forma muito genérica ou até de uma forma muito confusa e elas não sabem o que elas têm que fazer para ser feliz. Só que para elas ser felizes, elas têm que fazer mais coisas que fazem elas felizes e menos coisas que não têm nada a ver com elas. Né? Então, no momento que você tem uma lista de valores claros, você consegue ter esse discernimento de escolher melhor, de otimizar suas metas, de otimizar a forma como você gasta seu tempo de uma forma muito mais eficiente. O que mais? Então, como eu disse, você precisa buscar mais do que te faz feliz e tirar coisas que não tem nada a ver com quem você é. Uma outra coisa é que seus valores eles estão muito relacionados com o seu eu superior. O que é o seu eu superior? No yoga eu estudei isso, lá na Tailândia, lá na Índia, a gente falava muito disso. O seu eu superior, você tem dois eus, você tem o eu superior e o eu inferior. O eu inferior é aquele eu que é fraco, ou seja, aquela parte da sua personalidade, aquela parte de você que quando você fica triste, deprimido, você vai lá e come um tanto de chocolate para ficar feliz. Né? Você vai lá no shopping e gasta sei lá quantos R$ 1.000 comprando um tanto de coisa que você não precisa para você ficar feliz. Né? Então isso daí vem do seu eu inferior. E o seu eu superior é aquele seu eu aspiracional, né? É aquela parte de você que enxerga que tem mais na vida do que simplesmente ganhar um salário no final do mês, tem mais na vida do que simplesmente gastar dinheiro para comprar uma coisa ali, comprar outra coisa ali, né? É uma parte de você que te faz, por exemplo, estar assistindo uma live dessa, né? Porque você sabe que tem alguma coisa importante, que tem uma coisa para ser buscada, tem uma felicidade, tem um propósito, tem alguma coisa mais alta, uma coisa maior, uma coisa mais elevada, tem um nível de consciência mais importante que a gente precisa incorporar, a gente precisa buscar, a gente precisa estar alinhado com coisas elevadas, com virtudes, com o nosso propósito. Então, essa é a parte aspiracional. Então, esse é o seu eu superior, né? Então, os valores eles vão estar muito conectados com o eu superior, uma coisa muito mais elevada. Então, como que os valores eles se correlacionam com essa parte aspiracional? Eles são nada mais do que o combustível desse eu superior, desse eu aspiracional, que quer coisas elevadas, que quer se desenvolver, que quer ser melhor, que quer ser mais feliz, que quer se realizar, né? Então, o que o seu eu aspiracional acha mais importante? Né? O que tem mais significado para ele? E o cuidado que a gente precisa ter é não misturar, né, o eu inferior com o eu superior. Então a gente precisa ter muito discernimento de saber, beleza, eu quero isso, mas será que eu quero isso porque eu tô mais apegado ao meu eu inferior? Ou é só uma coisa realmente que faz sentido, uma coisa que está alinhado com a minha evolução, está alinhado com o meu crescimento, está alinhado com a minha aspiração de ser melhor? Porque se a gente estiver servindo o eu inferior, achando que está servindo o eu superior, a gente vai ter grandes problemas lá na frente. Outra coisa, essa história do eu superior e do eu inferior, a vida, ela é nada mais a jornada de transição entre esses dois, né? Então, naturalmente, a gente tem tendências
inferiores, a gente tem tendências materiais, a gente tem desejos inferiores, porque a gente tem um corpo físico, a gente tem a matéria, a gente é puxado para baixo por vários motivos, alguns motivos inclusive biológicos, a gente é divino e é animal ao mesmo tempo, a gente tem um corpo, mas a gente tem um espírito, tudo ao mesmo tempo. Então, o nosso eu inferior, ele está muito mais relacionado com o corpo, ele está muito mais relacionado com prazer, está muito mais relacionado com status, está muito mais relacionado com sobrevivência. E o eu superior, não, ele está muito mais relacionado com altos valores, ele está muito mais relacionado a impacto no mundo, a contribuição, a propósito, amor, as coisas importantes, a conhecimento, sabedoria, níveis altos de consciência, né? Então, quanto mais a gente está saindo do eu inferior e indo para o eu superior, a gente tem um maior potencial de realização, mais a gente vai evoluir nessa jornada da vida, né? Então, a história de você ter os valores claros, você precisa saber, será que isso está vindo do eu superior ou do eu inferior? Né? Então, se um dos valores que você tem é simplesmente dinheiro por dinheiro, você tem que tomar cuidado. Se um dos seus valores é simplesmente prazer por prazer, você tem que tomar cuidado, porque normalmente esses são valores que vêm do eu inferior. Então, você ter essa distinção, saber se observar, saber buscar quais são as suas motivações para fazer cada coisa dessa, é muito importante também. Isso tem a ver com evolução. Então, agora vamos para a parte prática. Vamos lá, como que a gente descobre os nossos valores, né? Então, vamos lá, o que eu indicaria? Eu indicaria o seguinte, primeiro, você precisa de um espaço tranquilo, um espaço onde você vai ter paz, você precisa de papel e caneta, você precisa de uns 30, 40 minutos pelo menos, e o que você vai fazer vai ser o seguinte, você vai pegar um papel e caneta, você pode usar seu celular como bloco de anotações, mas se você usar seu celular, é importante que você esteja com o celular em modo avião para não receber nenhum WhatsApp, não receber nenhuma notificação e ninguém te ligar. E você vai para um lugar calmo, um lugar bem tranquilo, e você vai escrever na parte, no topo da página, você vai escrever o seguinte: o que é mais importante para mim na minha vida? Você pode escrever isso, ou você pode escrever também uma outra frase que é a mesma coisa. O que tem mais significado para mim na minha vida? Só essas duas perguntas. O que é mais importante para mim na minha vida e o que tem mais significado para mim na minha vida. E depois disso, você vai ter que botar a sua cabeça para pensar. É uma coisa que a gente raramente faz nos dias de hoje. A gente tem todos os apetrechos tecnológicos para resolver tudo para a gente poucas vezes está pensando, poucas vezes está refletindo, está interiorizando. Então, você vai começar a pensar nessas duas perguntas. E quando você vai pensar nessas perguntas, você vai pensar inclusive na pergunta em si, ou seja, o que é mais importante para mim na minha vida? O que tem mais significado para mim na minha vida? O que significa a palavra importância? O que significa a palavra significado? Qual é a diferença de uma coisa com significado e uma coisa sem significado? E você vai pensar inclusive sobre isso. E quando você estiver se fazendo essas perguntas, você vai tentar analisar a sua vida, analisar a sua história, analisar os momentos da sua vida que você teve momentos de inspiração, por exemplo, que você sentiu que aquilo era uma coisa importante para você. E você vai começar a anotar todas essas coisas que são muito importantes para você. Então você vai começar a fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? Tudo que vier na sua cabeça, você vai jogando para o papel. Então você vai relembrando, você vai trazendo tudo da sua memória, você vai raciocinando o que é importante e qual que é esse conceito de importância, por que você está escolhendo isso e não está escolhendo aquilo. E aí você vai começar a colocar tudo isso no papel, sem compromisso, sem julgar, né? Você vai começar a colocar tudo isso no papel, numa lista grande. E é importante que você não pense duas vezes. Se você fica pensando se a sua resposta for boa, você já está pensando demais. Então, se você pensou, você vai e coloca no papel. E a ideia é que você use a sua intuição. Então, por isso você não precisa ficar checando demais se está certo, se está errado, se está bonito, se está feio.
Veio, sua intuição diz que aquilo faz sentido, você coloca no papel. Você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. E o importante aqui, a sua régua para saber, em vez de ficar pensando, raciocinando demais se o que você está escrevendo está fazendo sentido ou não, você tem que checar muito mais com suas emoções. Porque as suas emoções, elas vão te dar uma resposta muito mais eficiente do que simplesmente uma resposta lógica, uma resposta intelectual, uma resposta racional. Então tudo que você colocar no papel, você vai colocando, ó, isso aqui, como que isso ressoa comigo? Como que eu me sinto quando eu penso nisso? Ah, não, isso aí é realmente muito importante para mim. Eu me sinto bem, aquilo bate, aquilo faz sentido. Se a sua intuição, se a sua intuição e a sua emoção diz que aquilo faz sentido, você coloca no papel. E você vai colocando tudo que é importante para você, vai fazendo uma lista. O ideal é que você tenha mais ou menos 15, 20, 25, 30 coisas, e quanto mais melhor. Você vai colocando, vai colocando, vai colocando. Aí quando você chegar lá na frente, depois de meia hora, 40 minutos, você vai pegar e vai dar uma olhada para esse papel e você vai começar a analisar todas essas coisas que você escreveu. E você vai tentar identificar coisas em comum. Então, por exemplo, pode ser que você tenha respostas parecidas, que têm basicamente a mesma ideia, mas são coisas diferentes. Por exemplo, você escreveu lá, uma coisa que é importante para mim, viajar ao mundo, conhecer novos países, conhecer outras culturas e tal. Então você escreveu essas coisas. E ao mesmo tempo você escreveu que para você é importante, você não gosta de ter um chefe, para você é importante ser seu próprio chefe. Para você é importante ser independente dos outros, não depender de ninguém, alguma coisa assim. Então vamos fazer uma enquete aí, todo mundo que está online aí responde. Qual será que seria um valor que está sendo refletido nessas duas coisas? Chuta aí, vamos ver se alguém acerta. Enquanto isso eu tomo um gole de água aqui. Então, para quem não escutou, foi o seguinte. Você vai começar a escrever tudo que é importante para você. Então, vamos supor, vamos fazer um exercício aqui. Se você colocou lá que para mim é importante viajar o mundo, para mim é importante ser meu próprio chefe, para mim é importante ser independente, alguma coisa nessas linhas. Se você parar para pensar, o que está por trás disso tudo? Quem que tem alguma sugestão aí para me dar? Vamos ver se alguém acerta. Tô esperando aí, gente. Escreve alguma coisa aí, ó. Vamos ver quem que vai sacar essa daí. Tem alguma coisa em comum entre essas coisas? Tô esperando, escreve aí. Meu propósito. Tudo aqui tá. Exatamente, a Luciana já matou. Liberdade. Então, o que acontece? Se você está escrevendo esse tanto de coisa e você começa a perceber que existem pontos em comum, o trabalho de identificar os valores é justamente você entender essas convergências. Quando você começa a entender que você vê várias coisas importantes e essas coisas são parecidas, é porque muito provavelmente você tem um valor e esse valor ele se mostra de várias formas no seu mundo exterior. Então, você querer ser seu próprio chefe e você querer viajar o mundo, lá na sua essência é a mesma coisa. Você tem uma coisa que chama liberdade, você tem um desejo de ser livre. Você não quer que ninguém te fale o que você tem que fazer. Você não quer que ninguém te fale onde você tem que estar. Você quer explorar, você quer ser livre, igual um passarinho. Você bota um passarinho na gaiola, é a pior coisa que o passarinho vai passar, porque o passarinho foi feito para voar. Então, essas coisas que você vai observando, que elas são coisas em comum, o que você vai fazer depois? Você vai pegar essa lista e você vai começar a consolidar coisas, porque você vai ver que são coisas que
tem pontos em comum, então talvez exista algum valor ali por trás que esteja sendo refletido através dessas coisas diferentes. Né? Igual quando você pega naquele caleidoscópio, aquele negocinho que a gente olha assim, no final tem uma coisa aqui que ela se mostra em todos os lados, mas ela se mostra de jeitos diferentes. Então é mais ou menos esse trabalho. Você vai precisar ter essa clareza do que são essas coisas e depois você vai precisar começar a tentar consolidar essas coisas no ponto de chegar a uma palavra. E aí quando você chegar nessa uma palavra, essa palavra vai ser um valor que você tem. Né? Então é assim que a gente faz essa história de identificar os valores. Beleza? Quem gostou aí, dá um joinha, compartilha com alguém, tem esse aviãozinho aí, ó. Depois eu vou deixar no IGTV, então todo mundo que quiser entrar lá depois no IGTV e acompanhar, eu vou deixar lá disponível para vocês assistirem de novo e fazerem esse exercício, tentar descobrir quais são os seus valores da forma mais clara. Beleza? Todo mundo aí dando joinha aí, beleza, show de bola. Que bom que vocês gostaram, espero que todo mundo tenha curtido aí a live de hoje. Um grande abraço a todos, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode mandar no direct, pode fazer o contato aí que a gente vai mantendo essa comunicação aí, tranquilo? Um grande abraço para todo mundo e até terça-feira, próxima live. Beleza? Valeu, grande abraço, até mais.